De volta com o nosso Você Bonito. Como comentei no início do programa, a gente vai falar de pragas urbanas. O assunto é sempre atual, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e que parece que o número está aumentando. A gente vai falar especificamente nesse início da nossa pauta de escorpião. Para isso, convidamos mais uma vez ela, que a gente adora, aquela aula, né, da infectologista doutora Rosana Hittmann. Bem-vinda. Obrigada, prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui. Para a gente começar, a gente vai acompanhar então um VT que a nossa queridíssima Camila Galete, que foi nossa repórter aí por um dia, foi conferir. Vamos entender a respeito do escorpião. Já já a gente retoma o nosso assunto. Manda a perguntinha. Olha lá. Esses bichinhos, olha, eu vou falar a verdade, não são nada fofinhos. Tem gente que se encontrar um na frente vai ficar apavorado, mas o que talvez você não saiba é que eles estão se multiplicando cada vez mais nas grandes cidades. São conhecidos como pragas urbanas. Sabe de quem eu estou falando? Olha, eu estou aqui no Instituto Butantan para falar mais sobre os escorpiões. Já estou aqui devidamente vestida ao lado da bióloga Rosana Martins. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Explica pra gente o que é essa sala, porque olha, só pra vocês terem uma ideia, tá super tranquilo aqui. São quantos mil escorpiões nessa sala? Atualmente nós temos 14 mil escorpiões. 14 mil escorpiões só nessa sala. E o que acontece aqui? Então, essa sala é uma sala onde a gente mantém os escorpiões que são coletados em diversos municípios de São Paulo, principalmente pelo Centro de Controles de Zoonoses dos municípios, né? E eles trazem para cá, a gente mantém esses animais vivos para extração de veneno, para poder elaborar o soro antiescorpiônico ou o antiaracnídeo. Agora, fala pra gente o porquê desse aumento do número de escorpiões nas grandes cidades. Os escorpiões são animais que são fáceis em adaptação, Tá. né? E com crescimento, sem muito planejamento nas cidades, isso ajuda, auxilia na proliferação desses animais. E em casa, por exemplo, como é que a gente faz para prevenir o aparecimento de escorpiões? Eles vão atrás de comida, de doce, ou é o ambiente em si que atrai esses escorpiões para dentro de casa? Eles estão no ambiente externo, mas com a chuva, por exemplo, pode desalojar esses animais do ambiente e eles acabam entrando dentro de casa ou pela porta mesmo, de entrada, pelo vão da porta, ou pela rede de esgoto. Então, eles, na rede de esgoto a gente tem uma quantidade muito grande de escorpiões e lá também a gente tem muita barata. A barata é a fonte de alimento deles na área urbana. E com isso, eles se alojam nesse tipo de ambiente. Então, traz umidade, tem alimento, tem abrigo, né, suficiente para mantê-los lá. E com as chuvas, esses animais acabam saindo e entram através dos ralos dentro de casa. Colocar friso de borracha na soleira das portas ou um saquinho de areia para evitar que eles entrem por baixo. Tampar os ralos, né, ou com um tapete pesado ou colocar ralos daquele sistema de abrir e fechar. Ajuda bastante, Tá, né, para que eles não entrem em casa. E além disso, tomar conta da parte externa. Então, se tiver um quintal, manter ele limpo. Evitar entulho, se tiver material de construção, utilizar esse material, armazenar esse material no quintal, mas cobrir com uma lona, né, para evitar ali que eles consigam se alojar. Então, e manter a vegetação aparada também em volta da casa, principalmente. E tomar cuidado com as baratinhas também, né? Isso, porque eles vão atrás das lixo, baratinhas. deixar o lixo tampado, né, de preferência ou amarrado, para evitar esses animais e o alimento deles. O escorpião, ele no ambiente natural, eles vivem cerca de 4 anos. 4 anos, gente, é muito tempo, eu não imaginava isso. Eu achei que durava muito pouco, são 4 anos na natureza. Isso. Tá. Aqui no laboratório, nós utilizamos eles para extrair o veneno, né, para obter o veneno. E
e então eles vivem um pouquinho menos. Né? Mas são escorpiões de cerca de 7 centímetros de comprimento. Tá. O escorpião amarelo, ele tem as pernas, a cauda amarelas, bem mais claras, o tronco um pouquinho mais escuro. E ele tem uma outra característica no penúltimo segmento da cauda, que é uma série de espinhos, né, que deu o nome científico dele de Titius cerulatus. Porque parece uma serrinha? Isso, porque parece uma serrinha. E é uma característica importante para a identificação. E assim, por exemplo, se uma pessoa foi picada, o que ela pode fazer nesse momento? No momento da picada, a pessoa quando é picada, ela sabe na hora, porque a dor é local. É forte a dor? A dor é intensa no local da picada e irradiada. Então, a pessoa sendo picada, ela precisa ir até um atendimento médico. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, no máximo, lavar com água e sabão o local da picada. Tá. Não dá nada para a pessoa beber, não tomar nenhum tipo de medicamento. Não passar nada no local? Não passar nada no local. Tem pessoas que falam assim, vou espremer para ver se sai o veneno. Não adianta isso? Não adianta. Tem algum jeito, dentro da nossa casa ou do nosso ambiente de trabalho, de identificar melhor o escorpião? Porque às vezes eles se escondem num buraquinho ou em algum lugar que é da mesma cor que ele, e aí fica difícil de identificar. Tem alguma forma? Tem. Eles têm hábitos noturnos, né? Então, durante o dia, eles ficam escondidos mesmo. Tá. Com a luz branca, a gente não consegue visualizar bem o escorpião. Porém, com uma luz ultravioleta, ou luz negra, como é chamado, você consegue, a uma certa distância, identificar o local onde ele está alojado. Porque ele tem com a incidência da luz UV, traz ali uma fluorescência que interessante. no corpo, na parte externa dele, que permite essa visualização mais rápida. Ele fica mais brilhante, vamos dizer assim, você consegue identificar melhor, mais reluzente. Isso. Você consegue identificar melhor. Então, em casa, eu posso, de repente, ter uma luz como essa, uma luz negra, apagar todas as luzes para tentar identificar se ele está por ali. Isso. E aquela história que dentro do sapato também eles gostam de ficar, é verdade? Dentro de casa, eles vão procurar locais escuros e úmidos. Tá. Né? Então, no rodapé, frestinhas que tenham ali, existem na parede, nos banheiros, na lavanderia, né? Em locais ali onde ele consiga se alojar. São locais onde eles procuram durante o dia se alojar. Agora, quando eles estão em atividade à noite, eles andam por toda a casa, né? E quando começa a amanhecer, começa a clarear, eles vão procurar se refugiar em algum canto. E dentro do sapato é o local que a gente acha que é o preferido deles. Então é interessante, antes de colocar o sapato, sempre dar uma chacoalhadinha, sempre né? dar uma batida no sapato antes de vestir para não levar um susto ali na hora. Eu que sou uma pessoa muito corajosa, claro que já peguei um aqui na minha mão, só que não, porque esse daqui é um esqueletinho, né? Ele é só um esqueletinho, tá seco, não é isso? Isso. Olha só. Os escorpiões, eles têm o esqueleto externamente, né? E aí, para ele poder crescer, ele precisa trocar periodicamente. E as equidizes, ou muda, como a gente chama, elas ficam perfeitamente igual ao escorpião. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Dá arrepio, sim. Dá uma aflição de ficar aqui. Acho que a equipe também fica com um pouco de aflição, porque não é comum. Para você, como é que é lidar, trabalhar com esses bichos? É tranquilo? Já levou uma picada alguma vez? Não, nunca levei picada, mas a gente se acostuma, né? Com as técnicas de segurança, de como segurar o animal. A gente já vai aprendendo, vai treinando e aí passa a ser uma coisa comum. Tranquila. Então tá bom. A gente falou da espécie amarela, que é comum, mas aqui nós temos também, além da amarela, que é essa daqui que você estava falando pra gente, tem as outras espécies também que a gente vai mostrar um pouquinho, não é isso? Vamos falar um pouquinho de cada uma? Ok. Então, o amarelo, né, ele é um animal de mais ou menos 7 centímetros de comprimento. Ele tem a coloração mais amarelada. Sobe um pouquinho. Aí, olha lá. E o tronco um pouquinho mais escuro. E ele tem, no penúltimo segmento da cauda, nessa região aqui,
ele tem uma série de espinhos que deu ao nome científico a ele de Titius cerulatus. Tá. Então é uma característica importante para a identificação. Ali é uma mamãe escorpião, é isso? Dá para mostrar também essa mamãe escorpião? São os filhotinhos em cima? Olha só. Sim, ela... Deixa eu virar para cá, acho que é melhor, ó. Ela deu à luz, aqui, ó. Né? Olha isso, gente, os filhotinhos todos em cima. E ela protege os filhotes? Os filhotes ficam com a mãe até a primeira troca de pele. Tá. E eles têm uma espécie de ventosinha, né? Que ele fica grudado na mãe, e mesmo que eu segurar ela dessa forma, eles não caem. E quantos filhotes, mais ou menos? Entre 18 e 22. A cada... Por gestação. Por gestação. Isso. Uma Bastante. fêmea dessa pode ter até 3 gestações por ano. Bastante mesmo, né? Por isso que se proliferam tão rápido também. Qual que é essa espécie? Esse aqui é o escorpião marrom. Tá. O escorpião marrom também tem cerca de 7 centímetros de comprimento. Tem o corpo castanho escuro. E ele tem, na região dos pedipalpos, que são esses bracinhos aqui, uma manchinha escura na tíbia, nessa região do apêndice dele. Ele é bem grande também, né? Ele tem também cerca de 7 centímetros. Tá. Essa espécie, nós temos machos e fêmeas. Então esse aqui é um machinho que tem a mãozinha mais engrossada. Vamos falar de outra espécie? Essa daqui é o escorpião amarelo do Nordeste. Tá. Ele é um pouquinho menor, ele chega a ter 6 centímetros de comprimento. Ele migrou do Nordeste para cá? Tem algumas populações já instaladas em algumas regiões de São Paulo e no Paraná também. Como os escorpiões, eles são de fácil adaptação, eles não foram diferentes aqui nessa região. Tá. Ele é um pouco menor do que essas outras espécies que a gente mostrou. Em cerca de... pode atingir 6 centímetros. E aonde que sai o veneno? Então, o veneno, ele inocula através do ferrão. Tá? Então, na última parte da cauda, ele tem uma estrutura chamada de telson, aonde internamente estão as 2 glândulas de veneno. E essas glândulas, ela está ligada ao ferrão através de 2 canaizinhos que se abrem na porção final do ferrão. Então, quando ele se sente ameaçado, a tendência dele é atingir o que está incomodando. E aí ele acaba inserindo no ferrão e inoculando veneno. Tem mais uma espécie aqui. Essa espécie é bastante encontrada no litoral, né? Isso. Dá para mostrar pra gente? Para você pegar com a pinça? Essa é uma espécie de escorpião que ocorre aqui em São Paulo também, né, na capital. Mas ela é principalmente encontrada no litoral, ela é bem comum lá. E também é venenosa? Ele também tem veneno, mas o acidente não é considerado grave, os sintomas são mais ou menos. Haha, Carol, por essa você não esperava, hein? Peguei o escorpião aqui com a pinça, ela já me ensinou, a Rosana que ensinou, bióloga que conversou com a gente. Aliás, muito obrigada, Rosana, pelas explicações, pelo trabalho de vocês aqui. Viu só? Tem que ter uma dose de coragem já na minha estreia aqui no Você Bonita. Já tô bem corajosa, né, Carol? Espero que vocês tenham gostado da matéria. Obrigada, Cá. Um beijo. Nossa querida Camila Galete arrasou. Olha, eu não sou das mais corajosas, não. Embora seja meu signo, eu sou do signo do Escorpião. Não gosto muito do bichinho, não, também, hein? Um beijo para a bióloga Rosana Martins. Obrigada pelas informações. E ao vivo comigo, então, apresentando mais uma vez a infectologista a doutora Rosana Hittman. Que aula do escorpião. Mal, né? Mal assim. Completa. Completa. Pensamos que tem tanta coisa envolvendo e tanta informação importante que a gente tem que saber.
Porém, quero começar aí a nossa entrevista unindo, hoje a gente está falando das pragas urbanas e do escorpião, mas pensando no todo que a gente está vivendo, né? A questão das chuvas, o que aconteceu em Brumadinho, todos esses desastres aí naturais têm trazido muitos problemas, né, doutora? Bem-vinda. Não, então, Carol, é exatamente isso. Cada vez a gente está falando de assuntos diferentes que têm a ver com a mesma base. Né? Quando a gente fala de pragas urbanas, quando a gente fala do retorno do sarampo, quando a gente fala do surto de febre amarela, tudo tem a ver com mudanças ou de deslocamento de pessoas, ou a gente invadindo outras áreas, ou favorecendo que aconteça como aconteceu com essa epidemia de escorpiões. Ou seja, você acaba tendo um desequilíbrio. Tá. O escorpião, só para a gente voltar ao nosso assunto, porque a aula já foi dada, mas só para a gente lembrar. Quem que mata o escorpião, ele basicamente são as aves, são os répteis, são os sapos, que não tem na cidade. Então ele não tem como, por isso que a população de escorpião começa a aumentar muito, principalmente numa época onde você tem mais chuvas predadoras, essa palavra que eu estava tentando lembrar. Ele não tem o predador na área urbana e ele está super bem adaptado à área urbana. Então, com tudo isso, o que acontece? A população... Você viu aquela grávida, a escorpiã grávida? Pois é. Você viu? Eles colocam... E tem um detalhe de escorpião que é interessante também. Tem algumas espécies de fêmeas que não precisam do macho para ter os filhinhos. Entendi. Então, ela é autossuficiente, a gente fala, né? Isso chama partogênese, do ponto de vista de nome científico. Então, ela própria pode colocar 20 escorpiõezinhos que vão viver uns 4 anos sem a necessidade da fecundação. Então, assim, é um bicho realmente... Eu também não sou das mais chegadas em escorpião. Ele é considerado como... um bicho que tem o seu veneno, tá certo? Que então, isso acaba sendo perigoso para a nossa saúde humana. Ele tem hábitos noturnos, o que para nós também é complicado, que de dia você está mais ligado, você está enxergando, à noite você está dormindo, principalmente as crianças, né? Eu acho que um alerta em relação às crianças, o acidente de escorpião com crianças costuma ser mais grave. Mais grave ainda. Porque tem a ver com o tamanho do paciente, tem a ver com a quantidade de veneno e assim vai. Puxa vida. Eu vou pegar perguntinhas do público já no @VocêBonitaTV. Vamos continuar falando desses primeiros socorros que são fundamentais. Volto já. Sabe o que eu ia te perguntar, doutora? Essa questão, quando a gente está falando até desses primeiros socorros, então logo que a gente percebe, né? Porque, claro, a picada dá aí uma dor, às vezes tem gente, já perguntou aqui, né? Mas, e se a gente não perceber e tal, passar a desperceber e tal? Mas claro que deve dar uma dor e uma inflamação. Essa rapidez dos primeiros socorros, quando a gente está falando dessas pragas urbanas, de outras doenças, não só a picada do escorpião, é o que muitas vezes define o sucesso para salvar esse paciente? Não tenha dúvida. Você procurar o serviço de saúde, e de preferência um serviço de saúde especializado, né? Lógico, você está num lugar, você vai na unidade básica de saúde e fala o que aconteceu. Por que isso? Porque você precisa avaliar, o médico precisa avaliar, o profissional de saúde precisa avaliar para ver a necessidade ou não do que até foi falado na matéria, do uso do soro. Existe um soro anti-escorpiônico ou anti-aracnídeo, também pode ser usado numa situação dessa. Então, se é um acidente de maior risco, seja pela quantidade de inóculo, por causa de dor, etc., seja pelos sintomas, porque o sintoma mais leve é você ter coisas localizadas, onde foi a picada. Tá. Lembrando que a maioria das picadas é nos membros superiores, que é onde você vai, por exemplo, uma construção, tem um entulho, você vai com a mão pegar alguma coisa. Então, em geral, é nos membros superiores e, eventualmente, nos membros inferiores também, que é onde você acaba se expondo mais. Então, dependendo do grau da picada, da quantidade e da idade do paciente, tudo isso tem que ser levado em conta para ver ou não a necessidade de fazer o soro. E o soro, quanto mais precoce você fizer, melhor, você aborta a consequência do veneno. Então, você sabe que é interessante, a gente vai ouvir a história da Marina Abreu. Ela foi uma vítima aí do escorpião. Olha o que ela conta na tela. Olá, meu nome é Marina, eu tenho 20 anos. Eu fui picada por um escorpião faz mais ou menos um ano. Foi em dezembro de 2017, quando eu estava na minha faculdade. Eu estava conversando com as pessoas e senti uma picada muito forte. Eu imaginei que seria um caco de vidro. Um caco de vidro que tinha entrado na minha pele, algo do tipo, pisado em um espinho muito forte.
porque foi uma dor muito intensa mesmo, assim, não conseguia, assim, disfarçar. E quando eu percebi essa dor, eu comecei a olhar em volta, ver se eu encontrava algo. Eu dei muita sorte de ter encontrado o escorpião ali, não demorou muito para encontrar. As pessoas que estavam em volta me ajudaram a colocar o animal dentro de um potinho pra gente poder levar pro hospital. Nisso a gente foi pro hospital, foi bem rápido o atendimento, facilitou o fato de eu ter levado o escorpião, que lá eles conseguiram identificar a espécie e tratar de acordo com isso. E eu fiquei internada lá por algumas horas, não chegou nem a ser um dia todo. Eu passei a noite no hospital, passei a manhã do dia seguinte no hospital. E logo em seguida eu já saí, depois eu senti bastante dor, o médico disse mesmo que eu poderia sentir no pé, mas que com o remédio, com o antídoto, a vacina e tudo mais, que eu tomei no local da picada, ia aliviando. Então eu fiquei mais ou menos uns 2 dias sentindo uma dor intensa, uma dormência na região da picada, no pé. E depois ocorreu tudo bem, assim, não senti mais nada e foi só isso, fui bem atendida. E uma experiência para contar. Puxa vida, hein, Marina? Um beijo, obrigada. Puxa, que relato. E ainda que ela teve a ideia, né? De pegar a espécie para ver. Foi explicado na matéria, né? Os mais comuns é aquele amarelo, que pode realmente ter um veneno, pode dar um pouco mais de quadro clínico importante. O marrom, ele é menos frequente na nossa região, mas também tem. Então é importante, se ela conseguir, se você conseguir recuperar o escorpião e levar para serviço de saúde, é uma boa ideia para poder identificar a espécie e, como ela falou, você já poder fazer o tratamento específico. A maioria dos casos é como ela relatou, então você tem dor. Uma coisa que é bem importante, às vezes as pessoas acabam se picando ao se vestir ou ao calçar um sapato, foi falado na matéria. Então, se você for calçar um sapato, você mora em algum local onde tem fresta na telha, onde pode ter entrada, onde você sabe que naquela região está tendo o escorpião, lembra que toda vez antes de você vestir uma bota, um calçado, vê se não tem, porque a aranha também pode fazer isso. Gente, e você acaba sentindo a picada a hora que você coloca o pé. Ou a hora que você veste uma calça, você sente o negócio, você vai lá e faz, que estava dentro da calça. Teve um caso de um garoto que a gente atendeu que também foi assim. Então, essas dicas é legal, você dá uma olhada, vistoriada antes de se vestir. Gente, tem que ter cuidado. Nossa Senhora, eu estava falando para a doutora antes da gente começar. A gente já tem tanta coisa para se preocupar, agora é mais um, né? Mais um detalhe, quem tem criança, e daqui a pouquinho eu vou lá e já volto, você me conta com a questão dos bichinhos, dos animais. Se quem tem cachorro, gato, enfim, se também, né? Estão correndo risco. Gente, imagina. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da questão da chuva, doutora, porque além de cenas tristes, essa questão, assim, lamentável, né, do que aconteceu. Um monte de gente ontem não conseguiu chegar. Meu pai quase ficou na noite anterior. Foi por muito pouco que ele não ficou aí. Isso aí é a natureza demonstrando muita coisa, né? Pois é, o que isso pode afetar na nossa saúde? Eu acho que isso que é o mais importante. Na saúde emocional nem se fala. Nem se fala. Porque se você não tem quem veja essas cenas e não fique completamente impactado da força da agressão da natureza. Então, assim, acho que primeiro a saúde mental, porque quem passa por uma coisa dessa, quem toma um susto, quem vê sua casa, né? Você tem primeiro que se recuperar do ponto de vista emocional. Mas, independente disso, a gente precisa pensar na saúde realmente do ponto de vista das doenças infecciosas que podem vir decorrentes de uma enchente como essa. A principal, Carol, que a gente vai, infelizmente, ver um aumento do número de casos, pelo número de pessoas que foram afetadas dessa vez com as enchentes, a gente tem uma expectativa que nas próximas semanas vai ter um aumento do número de casos de leptospirose aqui na nossa região. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria pode causar um quadro, a princípio, que é difícil de diferenciar de outras doenças. Se você chegar para mim e falar, estou com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Até aí pode ser gripe, pode ser dengue, pode ser um monte de coisa. Mas, se você me falar isso e me relatar que nos últimos 30 dias... Certo? Então, o período de incubação da lepto vai de 4 até 1 mês. Nossa. Que nas últimas 2 semanas você entrou em contato com a água da enchente ou com a lama, como aconteceu em Brumadinho, eu, médica, tenho obrigação de pensar na possibilidade de leptospirose.
A leptospirose na fase inicial é isso que eu te falei, então a pessoa relata que está com xixi mais escuro, dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor na panturrilha, na batata da perna. A maioria das pessoas tem isso e começa a melhorar, mas tem tratamento para isso, a gente trata com antibiótico. Tá. E uma pequena porcentagem desses pacientes pode evoluir para um quadro mais grave de leptospirose. A bactéria, numa segunda fase, a leptospira, ela pode dar insuficiência renal, o que é uma coisa bastante importante, pode dar sangramento. Então, os nossos pacientes no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o Emílio Ribas hoje é praticamente uma referência para o tratamento desses pacientes mais graves. A gente vê sangramento pulmonar, o paciente entra em insuficiência respiratória e morre. Então, assim, é uma doença que, felizmente, a gente não vê muito durante o ano, mas na época de chuvas, de enchente, etc., aumenta bastante. Porque a leptospira, a bactéria, ela é eliminada no xixi do rato. E a quantidade de ratos que tem na nossa cidade, ratos de esgoto, então numa chuva dessa, numa enchente, seguramente tem leptospira, tem a bactéria nessa água. E como é que ela entra? Como é que ela causa infecção na gente? Ela pode entrar pela boca, ela pode entrar pela pele, ela pode entrar por um arranhão, por uma micosezinha, uma frieira que você tem, ou seja, é muito fácil a entrada dessa bactéria. Então, estou te contando tudo isso porque é uma preocupação com essa história das enchentes que nós, infelizmente, vivenciamos agora, nos últimos 48 horas. A gente deve ficar em alerta, mesmo nós, profissionais da saúde, que se chegar algum paciente com esse quadro clínico, relatando que participou, teve... E o risco tem a ver com a quantidade de bactéria que tem naquela água, a lama também tem a bactéria, então lembra disso, não é a enchente acabou, hoje é o dia seguinte, eu vou lá limpar a minha casa que está cheia de lama. Você precisa se proteger. É uso de bota, uso de luva, porque senão você pode eventualmente acabar se contaminando nessa fase. Gente, olha que seríssimo isso. O assunto é muito amplo e eu acho que as suas dicas, sempre quando você está aqui, são sempre maravilhosas, porque é claro que tem que procurar ajuda. Então, se o quadro começar, né, a febre não baixar, não acaba, né, você vê que está persistindo e está aumentando os dias aí com esses sintomas, tem que procurar ajuda. Porque a gente fica naquela assim, mas é um resfriadinho, eu não sei o que, né? E demora muitas vezes para procurar ajuda, a gente fica em pânico quando é com criança. E o xixi escuro também é uma dica legal, viu? Porque as outras doenças não dão muito isso. Então fica... E lógico, se você tiver icterícia, aquela história de estar com o olho amarelado, daí mais um motivo para pensar em lepto. Puxa vida. Tá aí, doutora infectologista Rosana Hittmann, sempre aqui no Você Bonita. Eu vou agradecer ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas, como você comentou, e que fique aí como dica para que a gente tenha mais atenção e que cada um possa fazer sua parte no que está ao nosso alcance, não é, doutora? É isso aí, Carol. Com informação, pelo menos, a gente consegue ter aí a calma para procurar ajuda e aguardar, né, os dias que se seguem. Obrigada mais uma vez. Imagina. Adoro tê-la aqui, sempre maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima.